Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes, é claro, de eu começar o novo conteúdo, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte desse meu trabalho, que são inscritos no canal, que deixam seu feedback, que assistem aos vídeos, que fazem as compras comigo ou que fazem as compras com base em minhas sugestões. Agradecimento em especial também, é claro, a Xiaomi, que mandou para mim os seus equipamentos, e eu vou começar gravando com o seu GPS top de linha, que é o Discovery Pro. Esse daqui é um dos GPS mais renomados deles lá, e eu vou apresentar. Já testei o aparelho, achei muito interessante, mas eu vou dar esses detalhes no decorrer do vídeo, né? Então sugiro que vocês assistam ao vídeo por completo. Se você quiser tirar alguma dúvida, não hesite em perguntar. E se você quiser comprar, vai estar o link de compra na descrição do vídeo. Lá você vai acessar, vai fazer sua compra e vai deixar um aviso na mensagem para o vendedor, informando que foi uma indicação do parceiro John Marks que fez a sugestão do vídeo, tá? Então, sem muitas delongas, vamos falar do GPS, porque acredito que você deve estar, você que está assistindo o vídeo deve estar curioso, você quer saber como é que ele responde. Então, esse aqui é o nosso querido Xiaomi, tá? Esse daqui eu estou dando um foco maior agora nele. Backlight está ativado para melhor visualização, obviamente, da tela. Vocês podem ver que tem uma tela bem grande, né? Uma tela com os dados aí bem apresentáveis. Dois botões padrões aqui, o Mode e o Set, e o botão de ligar e desligar, e também o mesmo botão do farol dianteiro. Eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então, tela de LCD monocromática, sem nenhum dado brilhante de coloração, a não ser o backlight no tom azul, né? E você tem todos os recursos aqui dessa única tela. Ela não tem tela personalizável, ele não faz aquele sistema de mudança de tela contínua, por exemplo. Então você tem aqui em cima todos os sensores, a apresentação dos sensores base, como por exemplo a bateria, Bluetooth, GPS, indicador do sensor de cadência, de velocidade, dos sensores cardíacos, dos sensores do farol, do sensor da questão do potenciômetro e no caso o horário, hora. Aqui na tela você vai ver velocidade, cadência, cardíaco, altimetria, no caso é a altimetria do local, não é a altimetria total, e aqui no caso a grade basicamente é a subida, né? A angulação da subida. E aqui embaixo, vocês devem estar vendo aí, é uma tela personalizável que aparece, você vai editar, que vai aparecer o que? Os dados de potência, por exemplo, que são os configuráveis, ou os dados de navegação, onde vai aparecer os indicadores aqui, que eu vou apresentar também pelo aplicativo da Xiaomi, tá? Então, basicamente, Max, eu quero fazer os meus ajustes primários. O que eu tenho que fazer? Então você vai pressionar aqui, ó, os dois botões aqui ao mesmo tempo. Vai abrir o menu aqui embaixo, vocês devem estar vendo aí, e tem 4 funções. Então nós temos faróis, nós temos sensores, nós temos configurações e nós temos o potência. Para selecionar o recurso, você vai utilizar o botão Set. Eu vou deixar um pouco mais perto aqui para vocês poderem ver melhor. Aqui vocês estão vendo que é o backlight, tá? Ou seja, backlight no modo automático. A flecha está indicando para cima. Então, se eu apertar o Set de novo, ele sai. Então, o que eu tenho que fazer? Eu aperto o Mode, já está piscando no meio. Ah, mas eu quero outra função. Então, a gente aperta o Mode de novo e a flechinha está aqui, ó. Aí a gente vai, pronto, troquei a função. Aqui a função da lanterna tá aqui, ó, dessa lanterna aqui. Então, olha só, aqui ela só muda o modo, só tem os 4 modos, tá? A luz é trocada no aplicativo. Então, se eu selecionar aqui a tela, olha só, olha lá, ela acende aqui, tá? Que é o modo que ela opera. Cada modo tem sua função. Então, por exemplo, o modo que tem uma função que fica piscante, tem a função contínua, tem a função padrão. Esse daqui fica no tom azulado. Acredito que vocês não vão ver azul aí 100%, mas por quê? Porque esse daqui é a função de sensor de velocidade. Ou seja, essa função aqui de velocidade, ela basicamente vai mudar gradativamente, tá? Então aqui basicamente essa parte é isso. E aí você concluiu, né, a configuração. Deixa eu trocar aqui mais uma vez. Então você acabou a configuração aqui, você vai para o lado, a flechinha vai estar piscando de novo e você
trocou. Aqui seria a função do farol. Basicamente, se eu apertar o botão do meio, ó, temos o farol médio e o farol alto. Aqui no caso, ele está habilitado com um só, porque está habilitado aqui, tá? Então ele não vai consumir os dois ao mesmo tempo. Então, se eu tô com um ligado, ele vai ligar o outro em modo alto, tá? Max, qual é a potência desse farol ativado? Ele tem 260 lumens, tá? E a autonomia dele é de uma capacidade de até 3 horas de operação na questão da iluminação, na iluminação máxima, tá? Se eu colocar na média, desativando, é claro, o LED secundário aqui, ela vai ficar em até 6 horas. O modo de navegação do GPS do aparelho diz o fabricante que tem a capacidade de até 96 horas. Portanto, claro que esse recurso pode ser alterado de acordo com o que você utilizar aqui, tá? E aí, para voltar para o menu de novo, a gente pressiona 2 vezes. Pronto, voltei. E faz a mesma coisa, que eu quero mudar de recurso. Aqui no caso, segunda tela, seriam basicamente os sensores. Aqui vocês devem estar vendo aí as configurações de sensor. Então aqui eu vou selecionar vou buscar o sensor que eu quero, tá? Você pode ver, você vai selecionando aí de acordo aqui com a sua seleção. Só deixar um pouco mais perto para vocês poderem ver melhor. Aqui, talvez vocês devem estar vendo a numeração aqui, porque é o meu sensor de cadência, ele já foi reconhecido aqui, né? Porque eu já configurei ele, tá? Então, ó, tá vendo? Não tem muito segredo no caso, tá? Então é um aparelho que tem uma rápida conectividade, né? E fácil operação. A outra função aqui no caso basicamente vai ser as configurações, no caso outdoor ou indoor. Outdoor é um recurso de externo, você vai estar na rua, então você vai pedalar. Indoor é para o caso do rolo de treino, você pode configurar aqui também, tá? Aqui nós temos a questão do tamanho da roda. No manual, deixa eu pegar esse ponto aqui agora, que é um ponto muito interessante, só ajustar aqui o foco para vocês. O manual da Xiaomi, ele tá muito completo, tá? Então assim, é um dos manuais, acredito que os mais completos que eu já encontrei de GPS, tá? E esse mesmo manual, ele tá no aplicativo da marca, tá? Então assim, você vai poder falar, poxa Max, estou com uma dúvida aqui, se você olhar o manual ele vai te ajudar pra caramba, então você não vai ter nenhum problema em relação ao manual, tá? É essa questão. E lá no manual tem as numerações do tamanho das rodas, então assim, qual o tamanho da roda que eu tenho que configurar e tudo mais, porque se você não configurar esse dado aqui no Xiaomi, você vai ter problemas de marcação de velocidade mais precisa, tá? E além disso, então configurei aqui, deixa eu voltar aqui para vocês visualizarem aqui. Então configurei a roda, beleza, então já tenho a configuração. Então trocamos a função aqui. Pronto, só foi ajustar aqui que eu acabei mexendo na minha configuração. Então, olha só, então passei aqui, vamos ajustar, vamos trocar a função novamente, só me verificar que o vídeo com uma câmera fica uma posição diferente, às vezes eu acabo passando errado. Então aqui o dado de velocidade quilômetro ou milha, né? E aqui meu peso, né? Você vai fazer a configuração de peso direitinho, tá? Mountain bike ou speed, você vai selecionar aí o equipamento. E aqui sempre deixa ligado, tá? Porque aqui é o GPS em operação, tá? Então aqui você não vai mexer. E aqui seria o tempo, basicamente o horário. Você vai configurar a hora local, tá? Depois claro que depois ele atualiza com o GPS, tá? Então, voltando aqui de novo. E aí a última função é o de potência, que você vai ajustar o seu potenciômetro aqui, vai calibrar essas coisas. Aqui não vou mostrar muita coisa porque eu não tenho sensor de potência aqui para configurar, mas aqui você vai colocar o FTP, aqui você vai colocar o limite de potência que você quer colocar e assim por diante. Então não vai ter muito segredo aqui nessa parte, tá? E aí, para a gente voltar para a tela principal, você pressiona uma vez, ele volta ao menu, pressiona mais uma vez, ele volta a essa tela.
Aqui, como eu falei, você vai poder ver outros dados, tá? Então você vai apertar o botão Set, tá vendo? Ele já muda aqui os dados de pedalada, essas coisas, tá? E ele vai para o Strava, tá? Essa é a pergunta que vocês devem estar se perguntando. E para fazer o início da pedalada, se eu tivesse com um sinal aqui, a gente pressiona o Set por 3 segundos, ele vai iniciar o outdoor e você vai começar a pedalar. Bom, eu falei dessa lâmpada, né, que ela é personalizável. E onde que é, Max? É pelo aplicativo. Então, olha só, vou mostrar aqui o aplicativo de base, que é o Shawin Sport. Tá aqui, tá? Aqui no aplicativo tem a opção de devices. E lá, aqui você vai, agora eu vou mostrar um pouco do aplicativo para vocês poderem ter uma base, tá? Aqui você ajusta tudo. Então, por exemplo, no caso, aqui tem a Front Light Speed Warning, que é basicamente a tela, né, do aparelho. Então, olha só. Então aqui, ó, tem os 4, aqui não sei se vocês vão conseguir visualizar. Tem 4 funções aqui, certo? Ó, já apagou. Então, ó, se eu selecionar uma das 4 aqui, eu vou selecionar de forma aleatória. Vou pegar o GPS aqui, ó, já acendeu. Ah, mas eu quero azul. Ah, mas eu quero amarelo. Ah, eu quero vermelho. Ah, eu quero outra cor. Então você vai personalizando, tá vendo? De acordo com a sua escolha, tá? Isso por quê? Porque o aplicativo tem uma gama de cores aqui na tela e você personaliza essa cor de aviso, tá? Então é muito interessante esse detalhe do aplicativo. Fora isso, ele tem um modo de navegação aqui, tá? Então, vou mostrar aqui o modo de navegação, tá aqui. Lembrando que a navegação ele usa o smartphone, tá? Ele não tem memória interna para cá, tá? Então você vai fazer o Bluetooth aqui. Então, por exemplo, aqui na navegação eu vou jogar um endereço aleatório. Eu vou jogar, por exemplo, MASP, o MASP de São Paulo. Então a gente vai ter um MASP aqui, ó, MASP restaurante. Eu joguei um aleatório. Ó, o mapa aqui ele já apresenta aqui, tá? O meu GPS já deu a indicação. Olha aqui, ó, a setinha aqui, tá vendo? Ou seja, se eu iniciar a navegação aqui simuladamente, olha só, já dá o dado numérico aqui e para virar o local, tá? Então ele fica bem interessante. É claro que aqui dentro do meu prédio ele vai dar um pouco de bug, porque o sinal pode falhar um pouco, pode variar, mas serve como parâmetro para vocês entenderem como é que funciona o modo de navegação do mesmo, tá? Além disso, ele vai para o Strava. Então você fala, poxa, Max, ele vai para o Strava? Vai, ele funciona perfeitamente com o Strava, tá? E um ponto interessante aqui em relação ao aparelho é que esse LED aqui, ele é removível, tá? Você pode removê-lo, tá? E para realocar é só fazer o encaixe correto. Tem que ouvir o clique, tá? Se não ouvir o clique não funciona, não tá travado, tá? E aí você já, ó, viu que tá desligado? Tá vendo, ó? Alta, média, desligado. Se o daqui estiver ligado, aqui só funciona um modo. Por isso essa questão do funcionamento. E um ponto interessante que é o suporte deles, tá? Eles mandam o suporte padrão que você monta no seu guidão, né? E tem essa opção do clique. Esse clique é como se fosse um suporte de avanço de mesa avançado. Ou seja, ele vai abraçar a sua mesa frontalmente e vai ficar nessa posição aqui avançadamente, de forma bem confortável para o ciclista poder visualizar. Então esse aqui foi o kit que eu recebi deles, tá? Foi os dois aqui. Mas lá na compra você escolhe, ah, eu quero só o aparelho, ah, eu quero o aparelho com os sensores, e aí você vai selecionar e vai fazer a compra de acordo com a sua opção de desejo. Se você tiver alguma dúvida ou quer saber uma informação adicional, comenta aqui no vídeo que eu vou ter a satisfação de responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.